Segundo é dia de análise de Pedro Santana Lopes, aqui na CMTV. Doutor, boa noite. É um prazer estar aqui consigo. Vamos começar pelos fogos, não é? Sim, os fogos. Todos os anos, praticamente, os fogos. E todos nós olhamos, e permita-me felicitar São Perenes pela reportagem muito bem feita, triste o motivo, mas o fogo mortal que eu até aqui vi em casa, enfim, a reportagem da CMTV, e que dava uma imagem extraordinariamente triste, a devastação do país, das nossas riquezas. Já sabemos que é assim. O problema é que ano após ano há os fogos e depois há umas recriminações, falhou aqui, depois veio o chefe da Autoridade da Proteção Civil dizer não falhei assim tanto, ou então se calhar falhou e demite-se, entra outro. E depois há acusações políticas pelo meio. Sim, acusações políticas, o governo não sei o quê, a oposição não sei o quê, quer dizer... E continua ano após ano a acontecer isto. Eu sexta escrevi o artigo no Correio da Manhã sobre isto, com uma linha de orientação que defendo há muito tempo, fruto da minha experiência como Presidente da Câmara. A certa altura da minha vida fui eleito Presidente da Câmara da Figueira, o que muito me honra. E é diferente de ser Presidente da Câmara de Lisboa. Na Figueira tinha 384 km² de área, entre elas a Serra da Boa Viagem. E apostou na prevenção com muito sucesso, não é? Sim, eu e vários outros, mas o caminho tem que ser esse. Porquê? Eu acho que as pessoas que estão em casa facilmente entendem. Há muitos organismos no Estado, bons, cheios de boas intenções, ainda ontem falei com o Secretário de Estado das Florestas sobre isto, e que querem fazer, mas é impossível chegarem ao país todo. A Autoridade Nacional Florestal, o Serviço, a Autoridade da Proteção Civil, irem ao território todo, por muitas leis que haja, e quando eu escrevi, recebi e-mails, SMS, pessoas a dizer... Olha, mas há a lei de 2006, olha, mas há a lei de 2009, olha, já está previsto para os PDMs das câmaras. Pois está tudo previsto. Só que não funciona no papel está previsto. No papel está tudo, lei para trás, lei para a frente, o PNDIF, Plano Nacional de Defesa contra Incêndios, tudo, redes regionais de defesa contra incêndios, está tudo. A Autoridade Nacional, a Comissão Nacional de Proteção Civil, qual é a questão? É muito mais fácil, por isso é que eu lhe falava, na minha experiência como Presidente da Câmara, fácil, com aspas... Referiu a Figueira da Foz, mas depois em Lisboa também se deparou com o Monsanto, não é? O plano de Lisboa, onde sim, em termos de prevenção... Havia muito trabalho para fazer, eu dou só este exemplo. Não havia um grande depósito de água em Monsanto para combater o incêndio e os carros de bombeiros poderem abastecer quando acabasse a água. Os carros de bombeiros que estavam no quartel de bombeiros em Monsanto, há lá alguns dos carros eram carros de escada, como calcula ali para Monsanto, não há edifícios, não é? Não teria muita são eficácia, coisas assim básicas, não havia clareiras para fazer os carros de bombeiros fazerem emissão de marcha. Qual é o principal? Sem dúvida é a prevenção. Nós lemos hoje, gasta 70 milhões no combate, 20 milhões na prevenção. 80-20, não é? 80-20. Os especialistas dizem que deve ser... Ao contrário. Exatamente ao contrário, não é? Qual foi, se quiser... É uma questão de bom senso. Sim, de bom senso. Apostar na prevenção, na vigilância. Qual foi a coisa mais... Na prática é mobilizar a comunidade. Eu, nessa altura, na Figueira, nesses 384 km², comprámos muita coisa, até foi para lá um helicóptero, tudo. Qual foi a medida principal? Foi constituir brigadas de vigilantes 24 horas por dia, de malta nova, rapazes e raparigas formados nos pontos todos do Conselho, a vigiar, a fiscalizar. Porquê? Pode surgir, de repente, um foco de incêndio. Tem que ser logo detectado e cair em cima e apagar o problema. Os primeiros 20 minutos são determinantes. Com certeza, o problema. Mas nós ainda hoje ouvimos aqui um autarca da Covilhã, Pedro Pinto, o Presidente da Câmara de Covilhã. O Carlos Pinto. O Carlos Pinto, exatamente, obrigado. Inclusive até já fiz uma grande reportagem com ele há uns anos. A apelar mais uma vez... todos os anos se fala disto, de se colocar os militares de prevenção no terreno, justamente a fazer esse trabalho de intervenção. Sim. Porque é que só existem ações muito pontuais do Exército no combate aos fogos? Porque é que não se pode fazer isso? Porque é que não se pode, por exemplo, utilizar as pessoas que estão a receber subsídio de desemprego, eventualmente? Pois aí já existem outras polémicas, mas porque é que não se aposta mais nisso? Tudo isso pode ser feito. Desculpe lá, nós, quando passamos os 45 anos, começamos a falar mais dos nossos exemplos. Eu, quando fui nomeado Primeiro-Ministro, a primeira e segunda reunião que fiz, pedi ao chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas para ir a São Bento. E falei-lhe disso. E ele disse-me ao Sr. Primeiro-Ministro, mas também nunca ninguém nos pediu para fazermos de outra maneira, de modo insistente ou reiterado, ou seja o que for. Bem, estive lá há pouco tempo, como sabe, a questão não sou eu ou os outros, a questão é que isso faz sentido.
E faz sentido serem os municípios os principais responsáveis, já está na lei, o Presidente da Câmara é o responsável pela Proteção Civil. Só que depois há a Autoridade Nacional Florestal, há a Autoridade Municipal da Proteção Civil, há o dinheiro que está lá em cima, os meios. E se as competências estiver na lei assim, olha, o responsável pela limpeza do território junto do Estado e junto de privados no território do seu município é o Presidente da Câmara. Pois, os 384 km² da área da Figueira, eu tinha a obrigação de os conhecer quase palmo a palmo. E se não conhecesse, tinha que ir à procura deles. E se soubesse que a responsabilidade era minha, mesmo não tivesse outras motivações boas, de consciência cívica, eu ia lá, bater à porta, e o Presidente da Câmara tem que fazer o quê? Não é que tenha lá os carros de bombeiros, helicópteros, aviões, não. Mas tem que fazer o alerta para a Autoridade Nacional, que imediatamente acciona os mecanismos que levam os privados ou o Estado nas suas matas e florestas e bosques a agirem, não é? A agirem, a limparem. Nós vemos aqui imagens na televisão com pilhas de mato e de palha à volta das casas. Sendo que a floresta poderia ser, de certa forma já é, mas poderia ser muito mais um fator extremamente importante para o PIB. Com certeza, um fator de riqueza nacional que pode ser cada vez mais importante. Está a ser desbaratado ano após ano. E por isso, eu o que acho que é preciso, como em muitas coisas na vida, é bom senso, ou seja, entregar a quem pode, a quem tem meios para, em janeiro, em fevereiro, em março, em abril, em dezembro, estar no terreno e ver quem falha e aplicar as coimas ou, em alguns casos, responsabilidade criminal, alertando a tal autoridade nacional, indo lá bater à porta e dizer, faz favor, limpa aqui as suas matas, a própria Câmara limpar, chamar o Estado a limpar, e a outra coisa é clarificar a cadeia de comando. Mas quem manda? Mas porquê é que os políticos não atuam nesse sentido? É por falta de tempo? É por gestão de prioridades políticas? Como é que eu devo dizer? Há um problema em Portugal. Encontrar os problemas é fácil. Temos é que dar as soluções que é o que estou a procurar aqui fazer, que é o centralismo do Estado. É muito difícil tirar isto ao Estado. Pois. Eu lembro também, desculpe falar nisto, que eu estava na Figueira, quem definia as carreiras de autocarros era a Direção-Geral dos Transportes Terrestres em Lisboa. Se faltava a luz, tinha que se falar para Lisboa, para o Piquete EDP. Claro. Está a ver? É a centralização do país. Portanto, o país largar estas competências, você vai à net e põe incêndios, combate ao centralismo, não é? São muitos séculos. É só organismos no meio disto tudo. Está a ver organismos. E muitas vezes não comunicam não há vasos comunicantes entre eles. Não é? Nomeadamente nos que combatem, nos que fazem a prevenção, não é? Há uma Comissão Nacional de Proteção Civil, presidida pelo Ministro da Administração Interna, que não está em causa o trabalho que ele faz, toda a gente reconhece e está a fazer mas a questão não é o bom trabalho, é o sistema ser eficaz. Estão lá representantes de vários ministérios, mas nós podemos ter lá 10 organismos que não funciona. Tem que se adotar a solução certa. O Estado Central pode chegar ao território todo? Não. Então, se não pode, quem é que tem que fazer? Os Presidentes de Câmara e os Presidentes de Junta. Claro. Na prevenção, principalmente, com as Forças Armadas mais envolvidas, com aqueles, porventura, que estejam em subsídio de desemprego, que não estejam empregados, sejam motivados, os estejam condenados a serviço cívico, em vez de irem para trás de grades, numa coisa que é própria, na minha opinião, de sociedades muito atrasadas, a não ser que sejam homicídios ou atentar contra a integridade física de alguém, em vez de estarem atrás de grades, não, irem pagar com serviço, mesmo aos fins de semana, para a comunidade, e então que vão trabalhar aqui também. E dou-lhe um outro exemplo clássico, que também resulta da minha experiência como governante, que não fui capaz de fazer no tempo que lá estive. Em vez de andarmos sempre a alugar aviões, então um país que tem este flagelo não devia ter 2 ou 3 aviões próprios. Mas ouça, não consegue. É muito difícil. Porque este sistema do aluguer de aviões, contudo, olha, é um bom tema para as suas belas reportagens, está de tal maneira institucionalizado. Claro. Eu não estou a dizer que são coisas ilegítimas. Que a gente... Quebrar essa dinâmica é difícil. Quebrar esta rotina. Eu dei ordem, comprem aviões, façam os concursos. É tanta dificuldade. Se lembra que o governo de Sócrates a seguir também tentou, e António Costa, mas é quase impossível. Está a ver? E, portanto, como é que se vence com esta mobilização da comunidade nacional? Nós normalmente fazemos os incêndios, chega a outubro, escolas. Desligamos dos incêndios, começamos com a abertura das aulas, com o ano letivo, com o trabalho, e não. Isto tem que ser uma causa nacional, todo o ano, a prioridade da agenda, e nós, como orgulho, dizemos assim, quase não ardeu um hectare nenhum. Que é aquilo que cada Presidente de Câmara tem depois que apresentar um relatório. Nacional, não é? Um desígnio nacional. Quando os Presidentes de Câmara a competir, qual é o Conselho em carne menos, está a ver? Ao contrário. Há aqui também na questão dos fogos uma polémica que está a afetar a Presidência da República, nomeadamente a Presidência da República, o facto de Cavaco Silva não ter publicamente
enviado uma mensagem de condolência, não é? Às famílias. Esteve bem ou mal o Presidente da República? Quer dizer, pessoalmente esteve bem. Infelizmente, às vezes há esta divisão. Pessoalmente esteve bem, politicamente não esteve. Eu não ponho em dúvida que o Presidente da República tenha expresso essa em privado, consternação. já é essa confirmação. Não é? Ele já o disse e ninguém o põe em dúvida, nem as famílias desmentiram. Agora, não se soube. E os cidadãos chocam-se, e por isso esta chuva no Facebook da página da Presidência da República, 7.000 pessoas a escreverem, exprimo as minhas condolências pela morte dos bombeiros, porque de facto a Presidência não cuidou do lado público da sua consternação. E o professor Cavaco Silva não é só Aníbal Cavaco Silva, é Presidente da República. E os portugueses querem ver que ele trata os humildes bombeiros como o coitado também do professor Dr. António Borges, cuja memória aqui quero enaltecer e expressar respeito como pela dos bombeiros, mas os portugueses querem ver como o Presidente da República trata as pessoas da mesma maneira. Eu devo dizer aqui, fazer uma nota, o Presidente, que tem um capital considerável, ainda o recuperou aqui há semanas durante a crise, depois desbarata assim, tem sido cíclico, com uma frase ou sobre as reformas, ou agora com isto, e fica mal visto perante os portugueses. Eu atrevo-me a dizer, é uma opinião pessoal, que desde que Fernando Lima, por causa daquele caso das escutas, foi posto um pouco de lado na Casa Civil da Presidência, o chefe da Casa Civil também é bom, isto não tem a ver com pessoas. Agora, falta... A Casa Civil do Presidente tem de ser reforçada, para o Presidente não ser apanhado nestas armadilhas, porque tem que se cuidar destes pormenores. E eles, pelos vistos, com frequência, lá em Belém não são cuidados e acontecem estas coisas ao Presidente. António Borges é uma perda de vulto para o país? António Borges devo dizer, esta coisa de se dizer muito bem das pessoas quando elas partem, eu quero assumir aqui, eu não me dava nada bem com António Borges. No PSD, politicamente, lembro o Congresso de Manuela Ferreira Leite foi eleito, eu até fiz um discurso um pouco a pensar nele, duro para aqueles que estavam a subir ao poder nessa altura, quando saiu Luís Filipe Menezes. Portanto, eu não venho agora, depois dele morrer, dizer, éramos amigos. Não, nada. Agora, uma figura de uma Isso dimensão... não tem nada a ver com respeito e consideração. Nada. Uma dimensão extraordinária, como intelectual, como universitário, prestigiou Portugal no mundo e deu uma lição, tal como aqui há 2 anos, há 1 ano e tal, tinha dado Maria José Nogueira Pinto, a maneira de enfrentar estes momentos tão difíceis. António Borges fez questão, até ao final, de continuar com a sua vida em todas as dimensões. E não um homem cheio de fé... Não é? Diga? Não ceder ao cancro. Não é? Não ceder. Ele caiu segunda-feira, segundo eu ouvi ontem contar, Marcelo Rebelo de Sousa até, ele caiu na secretária na Fundação Chapalimão na segunda-feira, depois de uma viagem a Singapura, depois de ir ao Ministério das Finanças. E, portanto, ele na política, no PSD, nunca se encontrou. Eu acho que a política não era a praia dele. Ele era um homem... Mas houve uma altura em que se falou muito dos desígnios... Podia ser presidente do PSD. Sim. Eu devo dizer... Mas desencantou-se com a política? Eu acho que sim. Ele era um homem que gostava demasiadamente de dizer tudo aquilo que pensava, nem que fosse, à bruta, para ir para os paninhos quentes da política. Foi à conclusão que eu cheguei. E via-se que ele sentia muito mais confortável a alertar, a avisar, mesmo que de forma às vezes violenta, do que estar com discursos que pudessem agradar a muita gente. Agora, eu lembro-me, enfim, quando formei governo, conheci-o mais de perto nessa altura, cheguei a pensar nele também para o governo, depois esteve para ir para Presidente da Caixa e conversei com ele. É um homem superior. E é uma pena... Para que pasta, sei que lhe posso perguntar? Era para as finanças na altura. Cheguei a pensar nele, depois convidei Bagão Félix, mas António Borges, eu acho que qualquer primeiro-ministro do PSD que formasse governo pensaria em António Borges. Mas António Borges, na altura, estava lá fora, estava na Goldman Sachs. Ele faz muita impressão. Aliás, ele e Maria José Nogueira Pinto foram 2 pessoas que se soube que estavam doentes mais ou menos ao mesmo tempo. 2 grandes valores, mas hoje foi António Borges que partiu e é uma perda grande para o país. É um homem que, é evidente, puxava muito para o lado liberal, claro, para a redução da presença do Estado na economia. Ainda hoje eu falava com um grande embaixador nosso que me contava como em 2008 ele o tinha alertado no estrangeiro, tinha feito uma exposição e que, do ponto de vista económico e financeiro, na prática, tudo o que ele transmitiu a esse embaixador se veio a confirmar na prática.
com o passar dos anos. E, portanto, era um homem de uma clarividência notável, que desempenhou os mais altos cargos a nível internacional. E os portugueses devem meditar às vezes nisto, como grandes valores reconhecidos internacionalmente e cá não se adaptam. A história dos estrangeirados é muito antiga na nossa história, não é? Com H grande. E de pessoas que vão para fora, que se distinguem e depois não se adaptam à maneira de ser portuguesa. De facto, é uma maneira de ser especial, não quer dizer que seja melhor nem pior. Agora, ele acabou por ser integrado, ele colaborou muito com este governo e nesta hora difícil de emergência nacional, ele ajudou, com posições que muita gente discordava. Mas ele, uma coisa ninguém pode acusar, que não fosse fundamentado que não fundamentasse as suas posições. Ele faz falta. É o que eu posso dizer. Aliás, ouvi pessoas de todos os quadrantes políticos dizerem é um dos melhores economistas portugueses destas décadas, deste século, e é de certeza da sua geração, seguramente. Arrancou hoje a Universidade de Verão do PSD, é verdade, irei lá quinta-feira, se Deus quiser. Vai lá na quinta-feira falar da sua experiência à frente da Santa Casa da Misericórdia. E depois temos também o discurso de encerramento da Universidade de Verão, que, enfim, ganhou aqui uma dimensão há uns anos de uma reentrée 2, não é? Para além do Pontal. Do Pontal. Mas, independentemente do discurso de Pedro Passos Coelho, é importante esta iniciativa junto dos mais jovens? Olha, eu acho notável esta iniciativa. Eu fui lá uma vez em 2004 e tive a oportunidade de ver. E é notável porquê? Porque vai buscar jovens de bom currículo, que estão bem na sua vida, na formação, que têm boas notas, normalmente, e que lhes mostram que a política é algo de positivo, de bonito, se for vista no sentido próprio, que é o do serviço à comunidade, mas lembrando, e o organizador Mauro Carlos Coelho faz isso de maneira muito vincada, que as pessoas devem ter sempre a sua atividade profissional. Que a política é como que um chamamento temporário. Não como aconteceu, por exemplo, à minha geração que apanhou o 25 de Abril e que ficou na política quase sempre. A política tem que ser algo de episódico na vida. E as pessoas têm que ter a sua retaguarda, a sua formação. A Universidade de Verão do PSD faz isso, e agora também a do PS também, e convida-se pessoas de outras cores políticas. É um exemplo também nesse aspecto de tolerância. Sei que Correia de Campos vai lá ensinar, é ele este ano, António Barretos que foi o ano passado. E, portanto, são momentos em que as pessoas têm ali uma formação de uma semana e procuram ver o lado, eu diria, mais nobre na vida política, que é das ideias, do debate de ideias, do confronto de ideias. António Borges esteve lá em anos anteriores, lembra-se disso, e sei que fez exposições notáveis. E, portanto, foi lá uma ou duas vezes, exatamente. Se a memória não me falha. E, portanto, são momentos bons da política que normalmente é tão depreciada. Eu, aliás, aproveito, se me permite, para sublinhar algo que já foi também enfatizado por algumas pessoas, o facto dos partidos nesta campanha para as autárquicas terem gastarem muito menos dinheiro do que aquilo que a lei permitia. E como estamos sempre a bater nos partidos e nas pessoas, quando há bons exemplos tem que se puxar por ele, porque é uma amassada. Uma pessoa vive numa sociedade em que a política é quase sempre motivo de escárnio e de mal dizer. E, portanto, quando há bons exemplos, até para agarrar as pessoas a esses bons exemplos e para não voltarem a exemplos menos positivos. Mas a Universidade de Verão é algo que enobrece e dignifica quem lá vai, quer como aluno, quer como professor, também ocasional. E o discurso do Primeiro-Ministro é evidente de Pedro Passos Coelho, no final, tem uma nota, eu diria, de interesse suplementar com o seguinte. Foram revelados os números de julho da evolução da situação económica que sustentam os indicadores positivos do segundo trimestre. Era bom ouvir o Primeiro-Ministro falar mais sobre isso do que falou no Pontal, com franqueza. Era bom também que ele aproveitasse para retirar alguma carga desta polémica que se abriu com o seu discurso no Pontal em relação ao Tribunal Constitucional. A sociedade portuguesa precisa, de facto, de... Mas foram críticas que foram longe demais? Não, eu disse aqui a semana passada... Se considera que foram críticas? Não. Eu acho que o Primeiro-Ministro tem direito a dizer, olha, se o Tribunal Constitucional se em determinado sentido, isto vai ser complicado, eu vou ter que mudar muita coisa aqui. Acho que ele tem direito a isso. Isso agora, não é uma pressão perante os juízes? Eu acho que não. Como se falava aqui há uma semana ou duas,
há 2 semanas, é tanta pressão quanto aqueles setores da oposição que dizem que o Tribunal Constitucional deve recusar as propostas do Governo. Cada um tem a sua posição, é legítimo. Agora, o Primeiro-Ministro deve aproveitar para dizer, isto não tenho guerra nenhuma com o Tribunal Constitucional, tenho direito a defender a minha dama, a posição em que eu acredito, e fazer ver os inconvenientes e alertar para as consequências de uma decisão contrária, eventualmente, àquilo que o Governo quer adotar. Agora, grave seria se o Governo dissesse, se o Tribunal decidir isso, eu não posso executar. Não, o Governo deve ter respeito às decisões e tem que as executar em pleno. Senão, fora isso, não vejo nenhum motivo para criticar o Primeiro-Ministro e as declarações que ele fez. Penso também que ele pode aproveitar, de alguma maneira, no domingo estaremos já a menos de um mês das eleições autárquicas. E é natural que ele que vai lá, principalmente como Presidente do PSD, aproveite para fazer alguma incursão nessa matéria. E não nos esqueçamos também, começamos a aproximar a passos largos da entrega do orçamento e da conclusão do Orçamento de Estado. E, portanto, o discurso do Primeiro-Ministro junta-se àquela que será a rentrée de Paulo Portas e a de António José Seguro. E fim de semana também, não é? Exatamente. E eu acho que a de Paulo Portas, é evidente, tem o lado interessante dele não falar desde que foi aquela crise e o revogável e irrevogável, e António José Seguro tem um lado interessante de procurar posicionar-se num momento em que as sondagens que conhecem para as autárquicas quase não dão uma vitória do PS. É uma coisa impressionante. E, portanto, aquilo que aqui há tempos parecia um teste para o Governo pode transformar-se, de facto, num teste para o líder da oposição. Embora haja muita Câmara em disputa, estas sondagens, enfim, têm uma margem de erro considerável, mas... Aparentemente, até como que se previa, pode não... Para o PSD pode não acontecer. Não, o PSD, este partido, o PSD é um partido muito autárquico, é um partido com muitas ligações de facto, no terreno tem um aparelho, quando costuma ser no sentido depreciativo, tem uma estrutura muito ligada às populações. Não é que o PS ou o PC não tenham, mas o PSD, vou dizer assim, tem jeito para eleições autárquicas, sabe? É um partido com jeito para eleições autárquicas. E, portanto, nunca sai muito mal. Se saísse muito mal, seria, com certeza, muito complicado, mas eu não estou nada convencido que isso vai acontecer. Os sítios onde tenho ido e onde vou continuar a ir, tenho recebido vários convites, vou estar proximamente em Lamego, convidaram-me também a Covilhã, quer ver se... Enfim, vários sítios, não interessa agora estar a dizer, mas vejo que o PSD está esperançoso num resultado bom. Mas... vamos ver. Aqui o principal fator, eu diria, é a coligação tem que manter a sua estabilidade. E essa, para mim, é a pedra de toque do sucesso ou insucesso do lado político do atual governo. Porque se houver uma divergência pública, os poderes torcem o nariz. Se não houver, eu acho que os candidatos autárquicos do PSD podem colher alguns benefícios, ao contrário do que se esperava aqui há um mês ou dois, destas noticiazinhas positivas sobre a recuperação económica. Porque se vir, a contestação ao governo baixou muito. Quer dizer, da oposição mesmo, o PS não pede eleições, o PC e o Bloco também contestam, mas já Passos Coelho sentou-se outra vez confortavelmente na cadeira para cumprir o resto da legislatura. Temos um minuto e meio, tenho que lhe fazer aqui uma pergunta sobre o Sporting. Quer pela maneira como a equipa está a jogar, quer pelas vitórias, quer também sobre uma das polémicas do momento, que é a questão da reintegração de Bruma. Olha, sobre a maneira como a equipa está a jogar, eu acho que quem é do Sporting anda com uma surpresa, anda com um sorrisinho maior. Enfim, embora ainda vamos em 2 jornadas. Mas está bem ver jogar o Sporting daquela maneira organizada, descontraída, mas pressionante, com um futebol agradável. Empenhado, com gente nova. Gostei de ver, sinceramente. E vi o jogo do Sporting e vi o jogo do Benfica este fim de semana. No caso de Bruma, eu permito-me dar a opinião que o Sporting não deve falar em equipas B, nada. O Presidente tem estado tão bem, Bruno de Carvalho, é receberem o jogador, integrarem. Ele até se pode entusiasmar com este bom momento da equipa, ajudar uma excelente carreira, eventualmente conseguir-se ali uma renovação de contrato em boas condições. Eu acho que não vale a pena agora estar a lembrar o que é que correu mal. Ele disse isto e disse aquilo. Ele tem 18 anos.
Se alguém disse coisas que não devia, foi o advogado e o representante. Bruma é chamar, quanto, olha, o Benfica e o Porto de certeza não gostavam de ter lá. Então o Sporting pode ter a passar as portas de Alvalade outra vez. Olha, pá, o que é que tu disseste a semana passada? Deixa-no entrar, deixa-no jogar.